Fala pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio de entrevistas da Do Emissione. Hoje eu estou com meu brother, o Maurício, mora em Portugal. Ele é baterista, é missionário, é treinador, tem um currículo gigante. E Maurício, se apresenta aí pessoal, hoje você está em casa, tamo junto, hein? Amém. Olá, pessoal. Uma boa tarde para vocês que. Bom dia para vocês que estão no Brasil, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você for assistir. Como o Elias disse, eu me chamo Maurício, sou casado com a Daniele, sou do Rio de Janeiro, mas hoje eu moro aqui em Portugal. Sou da Igreja Casa do Leão, que é em Lisboa. E nós já sou berço evangélico, porém nós estamos trabalhando no campo missionário desde 2015. Eu trabalhei no meio da música gospel, na música secular, vivi de música durante 18 anos e nós entendemos que Deus estava nos direcionando para vir para Portugal e nós já estamos aqui, vai fazer 3 anos. Então, no Rio de Janeiro, por um tempo eu trabalhei com crianças dentro de comunidade carente. Atendíamos também algumas bases missionárias, como o Provir, que é um trabalho de contraturno, né, de apoio escolar, dentro da comunidade do Borel, com a pessoa do pastor Rivaldo. A gente atendia também a Casa Amarela, no Jardim Gramacho. Então, assim, a gente estava sempre envolvido, também participamos por um tempo lá no sertão do Piauí, em Acauã, com a base missionária da Íris Global e a Mais, junto com a Mais. Então, tivemos esse caminho percorrido, porém o nosso campo missionário era na Pavuna, na comunidade do Chapadão. Ali eu tinha uma escolinha de futebol com as crianças, e onde a gente aprendeu muito. E isso me despertou, depois de ter estudado no Seminário Perspectivas Brasil, na Escola de Missão Integral em Realengo, com o pastor Paulo Elias, depois de ter estudado com missões urbanas. Então, a gente veio aprender. Legal, Maurício. E você comentou aí com a gente, né, sobre o fato de você ser músico e tal. E como que foi, né? Você mudou de carreira, mudou de país e não foi assim como aquele missionário tradicional, né, e tudo mais, mas você estava sempre em missão com Deus. Como que foi essa experiência para você, para sua família? Então, eu iniciei a carreira na música muito cedo, mesmo tocando na igreja, né, desde criança, mas eu tive contato profissional já com 15, 16 anos envolvido, e ali foi crescendo até que apareceu oportunidades de eu trabalhar com diversos cantores, e isso me possibilitou a rodar o Brasil inteiro com shows business, né? Então, e eu sempre desde criança tive uma queda por geografia, e aí assim conhecer várias culturas dentro do Brasil, diversos, acaba sendo até dialetos, né? Dentro do Brasil, então isso te aguça ainda mais, né? E pronto, também viajei para alguns países. Então isso tudo vai, se dentro de você
já tem algo que pulsa para esse lado, tudo isso que eu vivi foi aumentando, né? Claro que era gradativamente, mas foi aumentando e eu conseguia enxergar diversos pontos que o Brasil vivia, independente da realidade que eu tinha no Rio de Janeiro. Eu chegava no Nordeste, era uma realidade. Eu chegava na Amazônia, outra realidade. Eu chegava no sul do Brasil, outra realidade. E assim, isso para mim, eu digo que foi a minha maior escola, porque eu pulei esse processo acadêmico, né, de aprender o transcultural na prática. Eu já aprendi, eu chegava no, assim, chegava no Nordeste, comia lá a buchada de bode, chegava na Amazônia, comia um peixe, chegava no sul comia um churrasco a gaúcha, então isso tudo tu vai entendendo. Então, quando você vai para a sala de aula e aprende é, a, a, na missão que você precisa ter essa adaptação transcultural, isso tudo já estava na minha cabeça. Então, assim, quando eu enxerguei Portugal como uma oportunidade, não só de vida também, mas também missional, isso para mim já estava bem organizado. E aí, assim, claro que existe aquele processo que você precisa se adaptar. Mesmo aqui falando o português, cara, tem hora que parece que é outro idioma, que você não entende nada. E aí, assim, conversando com a minha esposa, colocando para ela, a gente fez pesquisas e pesquisas sobre como seria a vida aqui, né? Então eu vim disposto a não trabalhar, não viver da música, assim, principalmente por causa da missão, porque eu sei que a música também requer tempo, né? Então, assim, eu já quando eu saí do Brasil, eu já tinha meus últimos meses no Brasil já foi desse preparo. Não, eu vou sair do Brasil, vou ter que mudar de profissão. E aqui realmente você, independente da profissão que você tem, se você não é contratado, por exemplo, uma empresa daqui te contratou desde o Brasil para fazer tal função, cara, você pode chegar aqui um juiz. Mas se você veio por forças próprias, você, cara, o processo é igual quase para todos. Entendeu? É processo de documentação. Tá? E aí tem hora que você tem que dar aqueles passos atrás para você alcançar seus objetivos, né? Então, nessa questão de eu deixar a música, já veio bem resolvido. Porém, você chega aqui e encontra uma outra realidade que aí é a de uma igreja local, né? Você começa a ver, você também tem que aprender muita coisa. Então, pelo menos aí, os 6 primeiros meses são os meses de muita adaptação a tudo, cara. A comida, ao clima, a, a entender o que as pessoas falam, a maneira que as pessoas são. Às vezes a pessoa fala assim, elas são bem, principalmente português, são bem seco, assim, são bem objetivos. Então, às vezes e para gente que é brasileiro, chega aquela coisa, não, vem cá. Então, às vezes isso assim te dá uma espetada, né? Fala assim, caramba, o cara é tão grosso, mas não, é o jeito dele falar. E assim, então eu acho que são os 6 primeiros meses que é de muito aprendizado, né? E pronto, e vai ter coisas que você vai durar anos para aprender, mas é mais ou menos isso, assim. Não, legal. Você falou sobre esse aculturar, né? E você também citou que trabalha com futebol e crianças. E como que é esse trabalho com essas crianças, né? E algumas que já passaram por crianças e adolescentes, né? E algumas que já passaram por problemas, assim,
bem negativos, experiências bem negativas mesmo. Como que é trabalhar com esse tipo de criança e adolescente? Então, desde o Rio, assim, criança é criança, cara. Criança, pronto, mesmo com toda a tecnologia, toda a evolução das crianças hoje, mesmo assim, por muito, num lado, a criança tem um certo momento que ela não tem a maldade, cara, entendeu? Independente se ela já é um pré-adolescente, se ela é um adolescente, ela não tem a maturidade. Então, desde o Rio de Janeiro, eu já tinha ali o contato com crianças que eram de comunidade, que era de comunidade carente, então a gente já tinha algumas estratégias de se achegar até aquelas crianças, porém o contexto de vida delas era totalmente diferente do contexto de vida das crianças aqui, principalmente porque um garoto de comunidade, ele já, cara, ele sobrevive dia após dia naquela questão de violência, né? Então, e acaba para ele às vezes sendo muito natural ele encontrar um garoto que também é violento, que tem problema na escola e que tem tantas dificuldades, ou então a própria família, o pai, a mãe, são envolvidos no meio da violência, e aí, assim, para ele, o contexto é bem diferente. Então, a forma de trabalhar, às vezes, você precisa ser um pouco mais dura, né, com eles. Mas o contexto aqui, a gente encontra. Tem imigrantes brasileiros que os pais trabalham 8, 9, 10 horas por dia. E aqui também tem uma diferença de questão de ensino, né? A criança entra de manhã, se eu não estiver enganado, é às 8 da manhã, alguma coisa assim, e sai às 5. Então ela tem aquele tempo inteiro na escola ali, ou durante o dia, né? No Brasil já era um pouco diferente, a criança estuda ou de manhã ou à tarde, então ela tem um tempo maior de estar em casa, ou na rua, ou de brincar. Então aqui já começa tendo essa diferença. A criança, quando ela sai à tarde, ela já está cansada, às vezes ela tem que fazer o trabalho de casa, brinca um pouquinho e casa. Também não tem tanta questão de aquele contexto da criança ficar até tarde na rua. Isso aí já um pouco também tem a ver com a cultura. Você não vê tantas pessoas 10 da noite, igual aí em bares, essas coisas assim, você já não vê tanto. Então, assim, os africanos, que é a maioria dessas crianças com que eu trabalho, aí você já começa a ver algum outro tipo de contexto, que aí também tem a ver com um pouco quantidade familiar dentro de uma casa, assim, 5, 6 crianças, que aí tem aquela questão da escadinha, né? Às vezes são... aqui eu não tenho nenhum... Que eu saiba, eu não tenho nenhum filho de refugiado. De refugiado que eu digo que entrou no país mesmo ilegal e veio buscar asilo. Eu não tenho, assim, pelo menos que eu saiba, eu não tenho. Aqui eu tenho são moçambicanos, guinenses. Legal, Maurício. Você falou algumas coisas aí que faz a gente pensar, né? Desde o começo, né, quando você começou a contar a sua história, você falou sobre ser missional e tal, que essas expressões, elas surgem, mas ser missional, ser um missionário, é ser um cristão, um genuíno, né? Porque esse é o nosso papel, né, no mundo. E como que você fez, né? Como que você age perante aquelas pessoas que
que ditam regras, que querem colocar todo mundo nas caixas, né? Como que você faz para não dar ouvido para essa parte de uma religião e continuar o trabalho? É... Quando, quando a gente enxerga esse envio de Deus, esse envio de Jesus, a gente começa a perceber, e a gente pegar toda a caminhada de Jesus, cara, ele foi quebrando, o tempo inteiro quebrando protocolos, né? Ele pega Zaqueu, que era um roubador, e aí ele inverte a história. Ele pega uma mulher adúltera e ele dá atenção a ela. Ele pega uma prostituta e fala assim, cara, atira a primeira pedra. Então ele chega até num local e onde tem centenas e centenas de pessoas doentes, e ele cura só um. Mas o poder dele não poderia curar todos que estavam ali? Poderia. Só que o propósito para curar era um. Essa semana mesmo eu estava falando com o meu irmão. Eu estava falando, a gente estava comentando sobre morte, né? E aí eu falei assim, cara, eu já desencanei com algumas coisas sobre a morte, porque a morte, na verdade, ela não quer ensinar. O morto está lá morto, acabou, não tem mais nada. Mas a morte quer sempre ensinar, independente da maneira que foi. É para ensinar o vivo. Tanto que Paulo diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque isso nos faz repensar os valores da vida. Então, assim, não vou pegar tão longe. O meu pai, eu sou nascido e criado na igreja tradicional mesmo. Porém, eu me batizei na igreja batista, que era já uma tradicional mais leve, mas era uma igreja batista, já não era pecado mais usar calça jeans, não era pecado mais usar bermuda, não era pecado mais cortar o cabelo. Então, assim, eu não desvalorizo de maneira nenhuma o trabalho dessas igrejas que enxergam a missão desse jeito. Ah, não, a missão é isso aqui. Eu pego o missionário, eu coloco ele no campo, eu vou pagar os custos dele e ele vai viver ali, vai abrir uma igrejinha e constrói a igreja. Ok. Porém, hoje, eu preciso enxergar o mundo como está se evoluindo, a evolução do mundo, a tecnologia. Eu preciso acompanhar isso, porque senão o próprio trabalho vai ficando mais difícil. Eu vou dificultando para mim mesmo, que estou no campo, a evolução do trabalho, o crescimento do trabalho. E eu não tenho não tem nem como se comparar por exemplo, antigamente, provavelmente você deve ter pego, quando você queria convidar uma igreja ou um pregador, você enviava a carta. Você chegou a pegar essa época? Cara, hoje como é que você convida uma pessoa? Pega, chama no zap. Ô fulano, você tá aí? Olha só, cara, como é que tá você para a gente fazer um trabalho assim e tal? Cara, em segundos o cara vai, te responde e armou ali. Então, assim, o trabalho missionário também precisou passar por essas mudanças e eu vejo que é necessário. Por exemplo, acho difícil alguém querer entrar num país fechado. Ah, não, eu vou ser um professor de futebol. Antigamente não existia isso, porque na cabeça de muitos o futebol e religião não combinam. Você entende?
Só que a gente precisa tirar esses óculos e colocar outros óculos, cara. Que aquilo ali é uma oportunidade de, de falar do Evangelho, entendeu? Então eu tenho até uma coisa que anotada já há um tempo, vou ler aqui. Ó, ser missional significa que, mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, Cristo é levado até essas pessoas por meio da presença da igreja no mundo e na vida em sociedade. Nesse caso, o principal lugar em que o evangelho é comunicado aos não cristãos não é no culto público, o que eventualmente pode acontecer quando se considera que o púlpito evangélico é cristocêntrico e centrado no evangelho. Igrejas missionais enviam, preparam e inspiram cristãos a serem autênticos e plenamente cristãos em suas vidas comuns. A partir disso, pessoas não cristãs terão contato com a realidade de Cristo na medida que os cristãos se relacionem e lhe comunicam o Evangelho. Então, assim, como eu consigo enxergar essa. Não é que é uma nova maneira, mas existem essas questões de estratégia. Claro que eu não posso colocar a estratégia na frente da palavra, na frente do que Cristo nos diz, que tanto que ele nos enviou. Então, se eu enxergar a caminhada de Cristo, ele quebra vários protocolos. Eu também preciso quebrar alguns protocolos no sentido do que eu estou fazendo. É cristocêntrico? Eu estou levando o evangelho de Cristo a essas pessoas? Cara, se eu estou, ninguém pode me acusar. E aí, porém, eu preciso enxergar algumas. Como é que eu posso te falar? Eu preciso enxergar a questão da até onde eu posso ir, até onde isso é viável. Tem um exemplo muito que eu guardei na época que eu fiz o Perspectiva. Chegou foi uma equipe de missionários, se eu não estiver enganado, para o interior da Colômbia, na selva amazônica. E aí chegou, no meio desse grupo tinha um irmão que não, porque Deus é que cura, Ele que salva, Ele vai nos proteger. E aquele trabalho ali já era feito antes de eu falar assim, cara, eu quero ir para Portugal ou para a Europa fazer missões, diferente porque normalmente quando a gente fala de missões, quando se fala, né, de missões, ou se enxerga sertão ou se enxerga a África, entendeu? Então, assim, como é fazer a missão? É você chegar e, não, eu vou pegar e vou para lá e vou cair dentro. Ok, pode até acontecer, mas você vai ter um trabalho gigantesco em qualquer lugar. Um trabalho gigantesco se você não querer tirar a sua roupa de brasileiro, a roupa de carioca, e eu vestir a roupa do português, a roupa do Portugal. Eu não tirar a roupa de brasileiro e vestir a roupa do alemão. Porque são coisas diferentes, são culturas diferentes. Então, assim, você está saindo do Brasil. Eu vou para a Europa fazer missões. Ok, muito bom. A Europa precisa. Só na, só na França, só na França, por ano, jovens têm se convertido ao Islã. 5.000 jovens têm se convertido por ano na França. Fora aqueles que se dizem ateus, agnósticos. Então, só estou citando um pequeno exemplo
da França. Portugal, se a gente enxergar o cristianismo aqui, a gente vai ver um ponto, um ponto. A grande maioria das igrejas brasileiras em Portugal, ela está olhando para os imigrantes brasileiros. Então, assim, eu conheço aí assim, em um bairro, 8 igrejas brasileiras. As 8 igrejas brasileiras cheias de brasileiros. Você conta nos dedos os imigrantes de outras nacionalidades e os nativos portugueses, no caso. Então, assim, tá, com certeza, se a gente começar a ver, enxergar, opa, tá, tem alguma coisa que não está se encaixando bem. Se eu estou indo fazer a missão, não que é errado ter os brasileiros na igreja, mas eu preciso alcançar os da terra, entendeu? Eu preciso. Mas aí o que eu começo a enxergar? Eu quero colocar a minha cultura dentro dessa igreja, a minha forma de culto nessa igreja, e aí o português que se vira para entender a minha cultura. Ele que aguente aí 4, 5 horas de culto. Porque minha igreja no Brasil era assim? Não, na minha igreja no Brasil o culto começava às 5 da tarde e acabava às 11 da noite. E aqui vai ser assim. E aí eu tenho que. E o português que se entenda para entrar nesse culto. E aí, assim, aí não tem aquele louvor que é uma gritaria, aquela oração e imposição de mão e que não sei o que, e rodopia, gira de cabeça para baixo. E ele que tem que entender que o poder de Deus é assim, que ele tem que aceitar Jesus. Cara, calma aí, a gente está falando de coisas diferentes, de culturas diferentes. Não que eu tenho que me adequar ao português, mas se eu quero ganhar eles, é preciso existir uma mesa com eles. É preciso eu entendê-lo, entendeu? Então, eu vejo essa grande dificuldade a gente participa de um grupo que a gente claro, é nítido ver isso que eu estou falando, né? Muitas pessoas, eu tenho vontade de fazer isso, aquilo, outro, mas eu daqui eu fico olhando as mensagens assim, falo, nossa, coitado, não sabe o que está falando porque está com a outra cosmovisão. Então, vai vir para Portugal, eu vou trabalhar com a missão. Ok, um dos primeiros pontos, vai trabalhar com a missão? Como é que vai ser sua forma de se documentar? É legal? Porque tem gente que quer procurar outros caminhos. Então já vai criar choque. Ilegalidade com a legalidade. E aí ele já passa a ser um mau exemplo. A outra parte, você vai. Como é que está essa questão financeira? Porque não adianta você dizer que vem para Portugal fazer missão se não existir uma estrutura financeira. E aí eu falando em mudança de moeda de Brasil e Europa, normalmente a igreja brasileira existe uma grande barreira para sustentar missionários na Europa, porque a igreja brasileira entende que a igreja na Europa não precisa tanto da missão. Então eu bato palma para muitos missionários que estão aqui há anos, guerreiros, trabalhando no campo missionário europeu. E aí existe essa diferença de valores. Eu não sei quanto está o euro hoje, mas creio eu que deve estar por volta de R$ 6. Como a igreja mantém uma família aqui? Como é esse sustento? Porque senão daqui a pouco a pessoa que está fazendo a obra aqui tem que começar o quê? Ela precisa se sustentar. E aí, se você pegar um cara que ele ainda não entendeu todo esse processo, ele começa a querer sugar.
e aí vai sugar da pessoa errada, que é o do português, que tem uma dificuldade já com grana, com a liberação que eu digo. Então, são esses pontos que é necessário. A Bíblia fala que a gente precisa medir uma construção, né? Então, é preciso enxergar, é preciso entender que a comida vai ser diferente, que o idioma é português, mas é. Então, o que é necessário nos dias de hoje? Você que está vindo, você que tem um plano para vir para Portugal ou para qualquer país da Europa, ou até mesmo a outros países. Preparo, porque se não existir o preparo, as coisas vão estar desencaixadas, entendeu? É você entender o que é ir para uma aldeia, é você entender o que é para ir num vilarejo, é você conhecer aquela cultura antes de querer falar de evangelho, cria um vínculo de amizade, construa uma mesa com aquela pessoa, e a partir disso ela vai falar, ué, mas existe algo diferente. E nisso vão acontecendo situações que você vai poder estar ali falando sobre o evangelho para essas pessoas. Em Portugal é um país que necessita muito. A gente tem um eixo muito grande uma lacuna muito grande de. Top, muito bacana, Maurício. A gente vai ficando por aqui. Eu Muito queria grande, pedir pro né? pessoal. Não, mas foi top. Uma aula. Quem quer ir para a Europa agora sabe o caminho, né? Foi, Mas, foi. mas a gente vai ficando por aqui. Eu quero falar que eu vou deixar o link das redes sociais do Maurício para vocês conhecerem. Vocês que estão em Portugal, quiser conhecer mais do projeto também, que ele tem lá. E vocês que podem ajudar de alguma forma também. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram e também procurar nas plataformas aí de podcast, é que você tem mais preferência, o nosso podcast da do Emissione. Tá bom? Então fiquem com Deus, um abração. Maurício, muito obrigado mesmo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, fica na paz. Cara, estamos à disposição aqui sempre que precisar e vamos caminhando junto, meu amigo. Um grande abraço, pessoal. Com Deus.